Salve, salve galera! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Professor Mirondes. Seja bem-vindo a mais uma aula de Educação Física, beleza? Desde já, faça os seus comentários, que é extremamente importante a sua participação, beleza? Nessa aula, vamos aprender um pouco sobre a classificação do esporte e como também falar um pouquinho da BNCC. Então, vamos mergulhar nessa aprendizagem, mas desde já se faz necessário fazermos uma auto-reflexão. O que é esporte? O que vocês entendem sobre esporte? Então, esporte é um fenômeno social que está extremamente difundido, né, nas mídias e assim mobiliza grande número de pessoas, né? Movimenta também a economia nacional, internacional, envolvendo instituições públicas, privadas, que agrega ao consumidor, à sociedade, diversos valores, tá? Como, por exemplo, cuidando, o cuidado consigo mesmo, tá? Essa é a ideologia. Então, o esporte é uma prática corporal, é uma prática é um movimento cultural, é uma prática corporal integrada na cultura corporal dos movimentos. As suas modalidades são caracterizadas por competições, né? Regras universais, confederações, né? Que organizam a prática do esporte, ok? Então, a modalidade esportiva, ela pode ser classificada de acordo com a sua lógica, de acordo com a sua lógica interna, os seus fundamentos, que estão relacionados a organizações estruturais, ok? Entre jogos entre si, práticas que envolvem os gestos, motores, que estão relacionados aos fundamentos e as relações com adversários, entre outros. Então, a divisão o esporte está relacionado em coletivo e individual, que consiste nas relações da colaboração. Por exemplo, jogos coletivos. É necessário a colaboração de todos os componentes da equipe, né? Para que seja possível certos níveis, né, do desempenho dentro da competição, alcançando os seus objetivos. Como, por exemplo, o futsal, o futebol, o voleibol, o beisebol, o futebol americano, entre outros. Já a competição individual, o atleta compete entre si, né? O atleta, ele compete sozinho nesse caso e o seu desempenho só depende de si mesmo, ok? Está relacionado com competições individuais. Então, vamos aprofundar no conceito, falar um pouquinho sobre o que é BNCC, porque o BNCC é um documento que norteia. Então, se faz necessário nós termos esse conhecimento. Então, é um documento lançado pelo Ministério da Educação, que é o MEC, um órgão do governo federal, que trata dos assuntos relacionados à educação, à cultura de todo o território nacional, ok? Então, a BNCC irá nortear o que é ensinado nas escolas, no país, englobando todas as faixas, as fases da educação básica, tá? Desde a educação infantil, o fundamental e o ensino médio. Então, a BNCC estabelece o objetivo da aprendizagem que irá ser alcançado por meio da definição, ou seja, das competências e habilidades essenciais para cada componente curricular, o que o aluno irá desenvolver, tá? Em relação à educação física, ok? Como a disciplina, no caso aí, a disciplina da educação física, que é um componente curricular da área de linguagem, que trata dos âmbitos, né? Da cultura corporal. Então, a categoria, ela nesse caso aí, a categoria é praticada, né, de uma forma, no caso aí do esporte, né, ou no caso aí que eu estou falando da educação física. Então, é uma cultura corporal do movimento, ok?
e os seus movimentos estão relacionados aos componentes curriculares, né, da área de linguagem, tratando do âmbito da cultura e assim, além do próprio movimento a ser trabalhado em determinadas práticas. As expressões culturais também passam a ser passam a ser objeto de conhecimento da educação física, ok? Então é isso, gente. Então, está relacionado a isso, ok? E lembrando, essas categorias práticas, né, corporais, essas temáticas, elas são 6, né? São 6 unidades temáticas que apresentam ao longo de todo o ensino fundamental, ensino médio, tá? Ensino infantil, que são os conteúdos de brincadeira e jogos, ginástica e dança, lutas, prática corporal de aventura e esporte, beleza? Então, está relacionado a isso. Então, a modalidade elas foram classificadas de acordo com seus critérios, né? De cooperação, interação, em relação ao adversário e o seu desempenho, ok? Então, nesse caso aí, como já falei, a unidade temática, os conteúdos são 6 temáticas, a proposta da BNCC na educação física, que é um esporte que contempla todas as práticas corporais, né? Tanto nas instituições e como também as regras que formam uma comparação do desempenho individual ou em grupo, né? Que competem entre si. Então, as modalidades elas foram classificadas aqui, como eu já falei, de acordo com seus critérios de cooperação e interação com o adversário, né? O desempenho motor e o objetivo tático. São 8 categorias. Estão relacionados com o esporte de marca, esporte no caso aí, esporte de precisão, esporte de campo e taco, esporte de rede, esporte de parede, esporte técnico combinatória e esporte de combate. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um, conceituando, tá? Norteando todos os fundamentos dessa modalidade. Então, vamos lá. O esporte de marca. O esporte de marca é um esporte que está relacionado à comparação dos resultados, né? O tempo, distância, peso, ou recorde, ou qualquer metragem, de acordo com o potencial de cada participante, de cada atleta. Então, o esporte de marca está relacionado a isso, em registrar, no caso aí, o tempo, o segundo, o metro, a distância, o quilo, o peso, no caso aí, está relacionado a isso. As modalidades, por exemplo, que eu posso citar como exemplo o esporte de marca, tem o atletismo, tem a natação, tem o automobilismo. Então, essas provas ela pode ser realizada, né, com os participantes simultaneamente. Lembrando que o registro vai estar lá registrado, a questão do tempo, o peso, a distância alcançada, objetivando chegar primeiro ou individualmente, comparando a sua marca. Então está relacionado a isso. Aí agora vamos falar um pouquinho do esporte de precisão, que são caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o objetivo de acertá-lo ou aproximar, né, de um alvo específico, estático ou em movimento, tá? Exemplo disso nós podemos citarmos aqui o boliche, a brocha, o arco e flecha, o tiro ao alvo, tá? Então são essas modalidades como esporte de precisão, tá? Dá pra gente, de acordo com a palavra, dá pra gente já identificarmos, beleza? Cada modalidade. Então vamos lá. Campo, esporte de campo e taco. Então, o que seria essa modalidade? São aqueles esportes que já está dizendo, vai utilizar o campo e o taco.
Nesse esporte é preciso rebater a bola, lançada pelo adversário, mais longe, mais longe possível, ou no caso aí para tentar percorrer maior número de vezes a base, tá? Ou então a maior distância dessa base. Enquanto isso, os defensores não recuperarem o controle dessa bola, tá? Aí inclui a modalidade como, por exemplo, o beisebol, o softball, o, o cricket, né? Então, tá relacionado a essas modalidades, beleza? Então, nós temos agora esporte de rede, tá? Esporte de rede, como o nome já está dizendo, são caracterizados pela divisão na quadra. Nós temos o esporte mais bem praticado aqui no Brasil, que é o voleibol, ok? Então, são caracterizados pelo lançamento, o arrebatamento da bola em direção à quadra do adversário. O objetivo é fazer com que a bola caia no chão. Enquanto o oponente não possa, no caso, ao lançar a bola para a quadra do adversário, o oponente não possa devolvê-la da mesma forma. Como eu já falei, o objetivo é fazer com que a bola caia no chão. Ou a bola ou a peteca, porque tem um bandimito também, tá? Um esporte que tem a divisão de rede. Beleza? Então, como exemplo, né? Como eu falei, nós temos o voleibol e as suas variações, como o tênis de campo, o tênis de mesa, né? A peteca, o bandimito, que tem seus elementos para a prática. Quais são os elementos? A própria rede, se for no voleibol. Mas se for no bandimito, nós temos a peteca e a rede e a raquete, tá? Então são isso, beleza? Seguindo, aí nós temos o esporte de parede. O nome já diz tudo, então são um esporte semelhante ao esporte de rede. Porém, não conta com a utilização desse elemento que divide a quadra. Os participantes se posicionam de frente à parede e inclui a modalidade como o squash, o raquetebol, a pelota de basca, né? Então são essas modalidades, ok? Então, seguindo, nós temos aqui agora o esporte de invasão. Isso a mídia investe bastante, tá? Aí nós temos o esporte de invasão como exemplo, para vocês terem uma visão geral, o futebol, o basquetebol, o handebol, beleza? Então, esses esportes estão agrupados dessa forma. É um esporte que trabalha a capacidade da equipe em invadir a quadra do adversário, a meta do adversário, com o objetivo de quê? De fazer gol, de fazer cesta, de fazer touchdown, tá? Então, esses esportes, a equipe o objetivo é levar a bola, né, ao setor da quadra do adversário, do campo adversário, com o objetivo de fazer gol, como eu já falei, protegendo simultaneamente a questão, o seu próprio alvo ou o setor do campo, né? No caso aí nós temos exemplo futebol, o basquetebol, o futebol americano, o handebol, são esses exemplos desse esporte. E aí nós temos o esporte técnico combinatório. O esporte técnico combinatório envolve a técnica em si, o próprio nome já está dizendo, a técnica, a habilidade, a desenvoltura, e esse esporte ele vai ser analisado e julgado pelo árbitro, tá? Pelo o grau de dificuldade do movimento. Como eu já falei, os esportes estão relacionados com um vínculo de competição, tá? Então, o técnico combinatório são modalidades na quais o importante é a realização técnica dos movimentos, a dificuldade, a coreografia que está sendo desenvolvida ali. E esse movimento, nesse caso, é analisado e comparado ao movimento realizado por outros, né? E é julgado segundo os padrões técnicos estabelecidos de acordo com a modalidade, beleza? Alguns exemplos são a ginástica artística, a ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação artística, os saltos ornamentais. Então está relacionado a isso aí. E por último, nós iremos falar do esporte de combate, arte milenar, né?
um esporte, uma prática milenar. E são lutas, né? Que foram transformadas em esportes. E caracteriza-se pelo enfrentamento de dois adversários, corpo a corpo ali. Exemplo disso, nós temos judô, nós temos taekwondo, nós temos karatê. Pode ser incluído dentro desses grupos, beleza? E agora nós iremos para os desafios. É isso aí, galera. Vamos para o desafio. Então, primeira questão é o seguinte: assinale a baixa alternativa correta. Então, os esportes técnicos combinatórios são, eu já falei aqui, acabei de explicar a vocês, que são aquelas modalidades nas quais a importante é a realização técnica dos movimentos. E essa movimentação técnica dos movimentos, eles são analisados por um juiz, né? Pela habilidade, pelo grau de dificuldade que ali desenvolvido. Aí eu citei os exemplos da ginástica artística, ginástica rítmica, os saltos ornamentais, entendeu? O nado sincronizado. Então vamos lá. Aí nós temos aqui a alternativa A. Aquele que usa a rede para dividir o campo em duas metades. Não. Estamos falando aqui de esporte de rede, tá? Que são voleibol, badminton. Beleza? E aí a alternativa B está dizendo o seguinte: são aqueles em que o vencedor será o participante que conseguir melhor marca, sendo ela medida em distância, tempo ou peso. Então nós estamos falando aqui quando está relacionado a distância, tempo e peso, é esporte de marca. Aí entra o atletismo, a natação, ok? E o halterofilismo. E a alternativa C, são aqueles em que a comparação do desempenho está centrada na beleza tática, estética e no grau de dificuldade da acrobacia, né, dos movimentos. Então, a resposta correta é a resposta C, beleza? Então, gente, bons estudos. Aliás, tem a segunda questão aqui, ó, tá? Então, a segunda questão: responda corretamente de acordo com o texto. Gol! Esse é o momento mais esperado, almejado, quando os jogadores e torcedores soltam o seu grito na garganta e comemoram com muita festa e alegria. Então, assinale a alternativa que representa somente o esporte coletivo, que tem como objetivo o jogo e a realizar o gol, ou no caso a cesta, ou knockdown, beleza? Então vamos lá. Aí nós temos esporte marca. Esporte marca já falei que está relacionado com peso, tempo, distância. Registra a marca. Alternativa B, esporte de rede. São aquele que divide, com o objetivo é fazer com que a bola caia na quadra do adversário ou até mesmo a peteca. Então não seria esse esporte coletivo que simboliza essa euforia do gol. Então aí nós temos a alternativa C, esporte de precisão. O esporte de precisão está relacionado em você aproximar ou acertar o alvo, né? Que aí está relacionado com arco, flecha, tiro ao alvo. Então não seria essa a alternativa. E aí nós temos a alternativa D, esporte de invasão, que tem como objetivo invadir a área do adversário, a meta do adversário e fazer o gol, ou fazer o knockdown, ou a cesta. Então a resposta correta é a letra D. Alternativa D, beleza? Então, ó, alunos, bons estudos, de acordo com a orientação, vá lá no Google Sala de Aula, né? E responda as questões de acordo a orientação que está lá no Google Sala de Aula. Então, bons estudos e, nesse caso aí, até a próxima aula, né? Ok? E tchau, tchau.